Olá pessoal, eu estou de volta, professor Marcelo, para continuar falando sobre o uso dos verbos no texto. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos falar agora das formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo têm esse nome porque elas podem assumir dentro de um contexto funções de nomes como substantivo, adjetivo ou até advérbio. E nós temos três formas nominais do verbo. A saber, nós temos o particípio, nós temos o gerúndio e nós temos o infinitivo. Nós temos o particípio, que é aquele cuja terminação é ado ou ido. Verbos de segunda conjugação, o particípio é terminado em ado. Verbos de segunda e terceira conjugação, o particípio é terminado em ido. Amar, amado. Vender, vendido. Partir, partido. Nós temos o gerúndio, que é aquele que tem a terminação NDO. Amar, amando, vender, vendendo, partir, partindo. E nós temos o infinitivo. Nós temos o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. O infinitivo pessoal é aquele que será conjugado e o infinitivo impessoal é aquele que não apresenta conjugação. Quando nós falamos do infinitivo pessoal, ele vai ficar numa única forma. Infinitivo impessoal do verbo amar, amar. Infinitivo impessoal do verbo vender, vender. Infinitivo impessoal do verbo partir, partir. E o infinitivo pessoal, professor, ele será conjugado. Ele terá a conjugação na primeira, segunda e terceira pessoas do singular e do plural. Estudar, estudares, estudar, estudarmos, estudardes, estudarem. Então ele vai ter a sua conjugação verbal, quando nós falarmos de infinitivo pessoal, beleza? O impessoal é que não é conjugado. Eu quero aproveitar e pedir para que você faça uma correção aí na página 41, porque está de forma inversa. Quem não tem conjugação é o impessoal, então ele vai ficar somente estudar. O que é conjugado é o infinitivo pessoal. Por que ele tem esse nome? Porque ele vai apresentar uma pessoa verbal. Eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Belezinha? Então, vamos seguir em frente, vamos continuar. Aqui no slide também que você está vendo, porque eu tirei do livro de vocês, está equivocado, né? Você pode perceber que está assim, infinitivo pessoal, apenas o estudar, e o impessoal, estudar e estudares. Inverte aí, por favor, gente, risca o in do impessoal que está escrito aí e coloque esse in lá em cima no primeiro em que está escrito pessoal. Vamos avançar então, vamos seguir em frente com a nossa aula. É importante, não podemos parar porque o assunto é importante e há muitas coisas para serem faladas. Beleza? Então, agora nós vamos falar da formação desses tempos. Temos os tempos primitivos e os tempos derivados. Lembra o que são primitivos e derivados na língua portuguesa, gente? Primitivos são aquelas palavras que não foram formadas de outras, ou seja, são vamos dizer assim, são as palavras mães, né? São as primeiras palavras. E a palavra e os derivados são aquelas que são formadas a partir de outras. Com relação aos tempos verbais, nós temos os tempos verbais primitivos, que são os tempos formadores de outros tempos. E temos os tempos derivados, que são aqueles que derivam de outros tempos. Muito bem. Alguns desses tempos que são classificados como primitivos, nós vamos ver, né? E outros, como nós falamos, são como derivados. E esses derivados são aqueles que decorrem de uma forma verbal do tempo primitivo. Às vezes, um verbo ele é formado, um tempo verbal ele é formado de uma única pessoa de um tempo verbal qualquer aí. Tá bom? Então, por exemplo, o presente do subjuntivo, ele vai ser formado pela primeira pessoa do presente do indicativo. Então, a primeira pessoa do presente do indicativo forma todas as pessoas do modo do presente do subjuntivo. Ok? Então, já o imperativo afirmativo, ele vai ser formado a partir do presente do subjuntivo e do presente do indicativo. Tá bem, então? Vamos lá então, galera. Vamos continuar. Deixa eu ver, porque eu não lembro, eu agora esqueci do que eu falei, mas eu vou refazer, porque talvez eu tenha falado
equivocadamente. O imperativo afirmativo é formado da primeira pessoa do presente do indicativo. Nesse caso, a segunda pessoa do singular é formada e as demais pessoas são formadas a partir do presente do subjuntivo. Temos aí essa tabelinha que mostra para você como ela é formada através do verbo pôr. Olha aí, eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Desculpe aí, vou fazer uma correção. A segunda pessoa do modo do imperativo afirmativo é formada da segunda pessoa do presente do indicativo. Você pode olhar aí, ó. Tu pões, põe tu. O que a gente percebe que esse põe tu, ele é formado dessa segunda pessoa do presente do indicativo, tirando-se o S. Então, toda vez que você for fazer o imperativo afirmativo, você vai pegar a segunda pessoa do presente do indicativo daquele verbo e vai tirar o S. Você forma a segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. Todas as outras pessoas do imperativo afirmativo são formadas a partir do modo presente do subjuntivo. E aí você vai perceber que não há retirada de nada. Ó. Vamos ver o presente do subjuntivo. Que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. Quando eu faço a conjugação do imperativo afirmativo, eu tenho põe tu, por quê? Porque a segunda pessoa do singular é formada da segunda pessoa do singular do presente do indicativo sem o S, e a partir daí todas as outras pessoas eu pego e copio e colo do presente do subjuntivo e jogo para o imperativo afirmativo. Olha lá. Que ele ponha é a terceira pessoa do singular do subjuntivo, presente subjuntivo. Como fica no imperativo afirmativo, ponha você. Você percebe que é a mesma conjugação. O mesmo ocorre com a primeira, segunda e terceira pessoas do plural. O imperativo negativo se forma todo do presente do subjuntivo. Todo do presente subjuntivo. Então, se eu tenho aí um imperativo negativo, deixa eu ver aqui. Isso. Vamos lá. Ó. Aí agora essa tabelinha é do imperativo negativo. Não tem conjugação, vamos prestar atenção nisso, gente. O imperativo, tanto afirmativo como negativo, não se conjuga na primeira pessoa do singular. Por quê, professor? É simples. Porque a lógica da língua portuguesa imagina o seguinte: eu não dou conselho, eu não dou ordem, eu não convido a mim mesmo. Ou seja, não tem como usar o imperativo para si mesmo. Então você só pode usar a partir da segunda pessoa do singular. Mas professor, tem a primeira pessoa do plural. Sim, porque quando se fala de primeira pessoa do plural, não inclui apenas o falante, mas inclui o falante mais alguém. Neste caso é possível sim haver uma ordem, um conselho, um convite, uma determinada orientação com relação a essa primeira pessoa do plural. Então vamos lá, ó. Presente subjuntivo, que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. Eu vou pegar e copiar e colar simplesmente para formar o imperativo negativo, lembrando que não existe no imperativo, nem no afirmativo, nem no negativo, a primeira pessoa do singular. Então fica como ponhas tu, ponha você, ponhamos nós, ponhais vós e ponham vocês. Uma outra coisa importante falar quando se trata da conjugação do imperativo, gente, tanto negativo como afirmativo, e você já deve ter percebido isso, que você é uma pessoa muitíssimo inteligente, é que nós, diferentemente das outras conjugações de outros tempos verbais, nós não usamos ele ou ela, eles ou elas. Nós usamos no lugar do ele ou ela, eles e elas, você e vocês. Então a terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural são formadas pelos pronomes você e vocês. Então, ponha você, ponham vocês. E não ponha ele, ponha ela, ponham eles, ponham elas. Mas professor, e se eu for usar dentro de um contexto, eu posso usar ele ou ela? Pode. Pode. Agora, dentro da erudição, dentro da colocação da norma padrão da língua, você vai fazer dessa maneira aí. Tranquilidade, belezinha, gente.
Podemos seguir em frente? Vamos lá, vamos avançar? Muito bem. O pretérito perfeito, ele vai ser o tempo primitivo que vai formar o futuro do subjuntivo. Agora presta atenção num detalhezinho muito importante, muitíssimo importante. Muito bem, seguindo em frente, uma coisa muito importante falar que ela vai ser formada, o futuro subjuntivo vai ser formada apenas a partir da terceira pessoa do plural do presente, do pretérito perfeito do indicativo, menos a desinência número pessoal. Qual é a desinência número pessoal? AM. Então eu vou pegar a terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo, que é puseram, nesse caso aí nós estamos usando o verbo pôr, puseram, e vou tirar a desinência número pessoal, que é o AM. Então vai ficar o quê? Puser. E nós vamos conjugar o verbo do futuro do subjuntivo, acrescentando a esse puser as desinências de número e pessoa de cada uma das pessoas verbais. Então você vai perceber, ó, quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Então, qualquer verbo conjugado no futuro do subjuntivo será formado a partir da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, menos a desinência número pessoal, que é AM. Beleza, então, galera, nós vamos pausar aqui, nós vamos parar esse vídeo por aqui e nós vamos voltar na parte 3 falando de outros assuntos sobre verbo. Um grande abraço, até a próxima.